No dia 25 de março de 1908, nascia na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, um clube que se tornaria símbolo de paixão, raça e tradição, o Clube Atlético Mineiro. Fundado por um grupo de jovens idealistas, entre eles os irmãos Mário e Guilherme Toledo, estudantes da elite local, o Atlético surgiu como um reflexo da juventude belo-horizontina que queria mais do que apenas estudar, queria praticar o então novo esporte que ganhava o Brasil, o futebol. O encontro que selou a criação do clube ocorreu na casa de um dos fundadores, na Rua Pernambuco, número 1209, no bairro Funcionários. Ali, foi decidido o nome, Atlético Mineiro Futebol Clube, grafado com PH e Y, como era o costume da época. A sigla original, AMFC, foi bordada no primeiro escudo costurado à mão. As cores escolhidas: o preto e o branco. A justificativa era simples, em cores sóbrias e elegantes, que representavam neutralidade, força e união. E o primeiro uniforme? Camisa listrada em preto e branco, calções brancos e meias pretas, um estilo que se manteria como símbolo ao longo de toda a sua história. Mais do que um time de futebol, o Atlético foi fundado como um clube poliesportivo, mas desde o início o futebol foi sua principal paixão. Em 1908, o Galo ainda não disputaria jogos oficiais, e isso viria no ano seguinte. Mas a chama alvinegra já estava acesa. E dali nascia um gigante. Se 1908 foi o ano da fundação, 1909 marcou o primeiro passo dentro das quatro linhas. O Clube Atlético Mineiro, ainda em sua fase embrionária, se preparava para escrever o primeiro capítulo prático da sua trajetória no futebol. No dia 21 de março de 1909, o Galo realizou sua primeira partida oficial. O adversário? O extinto Esporte Clube Futebol, outro clube local da capital mineira. O local do confronto foi o Prado do bairro Paraupeba, uma área aberta que funcionava como campo de futebol improvisado na época. E o resultado entrou para a história em 3-0 para o Atlético. A equipe alvinegra, ainda sem técnico e formada por jogadores amadores, dominou a partida com um futebol simples, mas eficiente. O autor do primeiro gol da história do clube foi Aníbal Machado, que mais tarde também se destacaria como escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. A bola era de couro pesado, o campo era irregular e os uniformes ainda improvisados. Mas a paixão já era evidente. Cada passo, cada chute, cada grito dos jogadores e torcedores presentes era carregado de um sentimento que logo cresceria, o orgulho de ser atleticano. 1909 não teve campeonato oficial. Mas para o Atlético, isso não importava. O clube já estava vivo, respirando futebol, formando identidade e consolidando seus alicerces. Era o começo de uma lenda alvinegra. O ano era 1910. O Atlético Mineiro, ainda jovem, com apenas 2 anos de existência, seguia pavimentando sua trajetória dentro do futebol amador de Belo Horizonte, uma cidade que, à época, ainda tomava forma junto ao próprio crescimento do esporte no Brasil. Em um tempo onde campeonatos oficiais ainda não existiam em Minas Gerais, os jogos aconteciam de maneira amistosa, marcados entre clubes locais, uma prática que ajudava a fortalecer os laços esportivos e sociais da cidade. O Atlético, com sua postura disciplinada e espírito competitivo, começou a se destacar como um dos clubes mais organizados da capital. As partidas eram realizadas em campos improvisados, sem arquibancadas, sem marcação padrão, mas com muita paixão. O Atlético enfrentava adversários como o Esporte Clube Futebol, o Minas Gerais Futebol Clube e o Clube de Futebol, e nesses confrontos, o clube consolidava sua reputação de equipe aguerrida, de jogo limpo e de talento promissor. Foi também em 1910 que o Atlético passou a fortalecer sua identidade social, reunindo cada vez mais jovens estudantes e simpatizantes da elite belo-horizontina. Mais do que torcedores, eram apaixonados que enxergavam no clube um reflexo de modernidade, organização e espírito esportivo. Com poucos recursos, mas muita dedicação, os atletas treinavam e jogavam por amor à camisa, e a camisa listrada em preto e branco começava a ganhar respeito em cada canto da cidade. O Atlético de 1910 ainda era pequeno, mas carregava nos pés e no coração os passos firmes de um gigante em formação. Em 1911, o futebol seguia sua lenta e apaixonante expansão por Belo Horizonte, e o Clube Atlético Mineiro já se firmava como uma das referências do esporte na capital mineira. Ainda sem competições oficiais, o calendário do clube era composto por amistosos. Mas engana-se quem pensa que esses jogos não tinham importância. Cada partida era um verdadeiro evento social, reunindo torcedores, famílias e curiosos que queriam ver o que aquele clube dos rapazes estudiosos tinha a oferecer em campo. O Atlético enfrentava clubes como o Yale Athletic Club, o Minas Gerais Futebol Clube, e equipes formadas por funcionários públicos, militares e até por estrangeiros que viviam na cidade.
Em muitos desses confrontos, o Atlético saía vitorioso, consolidando uma reputação que já ultrapassava os gramados improvisados. Foi também em 1911 que surgiram os primeiros relatos de organização tática nos treinos do Galo. Mesmo sem um técnico formal, os próprios jogadores começaram a definir estratégias, posicionamentos e esquemas rudimentares, uma inovação para a época, e um sinal da seriedade com que o clube levava o futebol. Fora de campo, a identidade alvinegra se fortalecia. O uniforme já era símbolo de orgulho, e os encontros sociais dos fundadores e simpatizantes criavam uma cultura em torno do clube, uma mistura de amizade, disciplina e paixão incondicional. O Atlético de 1911 ainda não disputava troféus, mas construía algo maior em uma base sólida, competitiva e apaixonada. O Galo já batia no peito da cidade como um time de respeito, e o sonho de se tornar o maior de Minas só crescia. 1912 foi um ano de amadurecimento para o Atlético Mineiro. Com 4 anos de existência, o clube já era visto como uma das instituições esportivas mais respeitadas de Belo Horizonte. As partidas amistosas continuavam sendo o principal palco de atuação do Galo. Mas agora, os confrontos estavam mais organizados, e surgia um novo padrão em desafios intermunicipais. O Atlético passou a enfrentar times de cidades vizinhas, levando o futebol alvinegro além das fronteiras da capital. Esses jogos traziam novos desafios em viagens por estradas de terra, campos ainda mais precários e regras que variavam de cidade para cidade. Mas o Atlético não se intimidava. A cada partida, o elenco mostrava disciplina, preparo físico e um espírito coletivo que já era marca registrada do clube. Foi nesse ano também que começaram os primeiros registros de torcedores organizados, ainda que de forma informal. Grupos de simpatizantes se reuniam antes dos jogos, vestiam as cores preto e branco, e começavam a criar os primeiros cânticos de incentivo, sinais claros de que a paixão atleticana já pulsava forte nas arquibancadas improvisadas. Internamente, o clube mantinha sua gestão colegiada, com decisões tomadas em reuniões entre os sócios fundadores. A sede ainda era modesta, mas funcionava como um ponto de encontro para planejar jogos, treinos e ações sociais. 1912 não trouxe títulos. Mas trouxe algo talvez ainda mais valioso, o reconhecimento público de que o Atlético era um clube sério, competitivo e apaixonado. O Galo já era um nome que ecoava em cada esquina de Belo Horizonte, e que logo faria história nos gramados de Minas Gerais. 1913 seria, até então, o ano mais marcante da curta história do Atlético Mineiro. Depois de anos de amistosos e estruturação, finalmente surgiu o que os torcedores tanto esperavam, o primeiro campeonato oficial de futebol de Minas Gerais. Organizado pela recém-criada Liga Mineira de Esportes Atléticos, o Campeonato Mineiro de Futebol, ainda amador, nasceu com o intuito de dar forma e prestígio ao futebol da capital, e claro, o Atlético estava entre os clubes fundadores da liga. O torneio contou com apenas 3 equipes, o próprio Atlético, o Minas Gerais Futebol Clube e o Yale Athletic Clube. Era um torneio simples, com poucos jogos e sem grandes cerimônias. Mas para os jogadores e torcedores da época, era o começo da glória oficial. O Atlético entrou em campo determinado, com uma equipe entrosada, fruto de anos de treino, disciplina e amor ao clube. A estreia na competição foi contra o Yale, e os alvinegros mostraram sua força. Ao longo do torneio, o Galo conquistou vitórias sólidas e encerrou a campanha com o primeiro título de campeão mineiro da história. Sim, 1913 foi o ano do primeiro troféu do Atlético. Um feito que consolidou sua posição como pioneiro, vencedor e protagonista do futebol mineiro. A taça, modesta, foi celebrada com entusiasmo e emoção. Para os fundadores, era a confirmação de que o sonho iniciado em 1908 se tornava realidade. A partir dali, o Atlético deixava de ser apenas um clube promissor e passava a ser um clube campeão. Após conquistar o primeiro campeonato oficial de Minas Gerais em 1913, o Atlético Mineiro entrou em 1914 com a responsabilidade de defender sua hegemonia. O clube já não era mais apenas promissor, era o campeão a ser batido. O Campeonato Mineiro daquele ano contou novamente com clubes tradicionais como o Yale, o Minas Gerais FC e o estreante Clube Atlético Mineiro B, uma segunda equipe montada para dar rodagem a novos talentos. O torneio seguia um modelo amador, sem premiações em dinheiro, mas com o prestígio em jogo, e isso bastava para que os atletas dessem tudo dentro de campo. O Atlético manteve uma base sólida, com jogadores que já atuavam juntos há anos. O entrosamento era visível, e o estilo de jogo, mesmo ainda rudimentar, já apresentava traços táticos avançados para a época, com ênfase no toque de bola e no espírito coletivo. A torcida crescia. Os jogos do Galo começavam a atrair não só os simpatizantes do clube, mas também curiosos e amantes do futebol que queriam ver de perto o time que inaugurara a galeria de troféus de Minas Gerais.
As arquibancadas improvisadas ficavam lotadas, e os gritos de incentivo davam ao clube um ambiente de verdadeira fortaleza. Ao fim da temporada, o Atlético novamente mostrou sua força. Conquistou o bicampeonato mineiro, consolidando-se como a maior potência do futebol mineiro naquele período. 1914 foi o ano da confirmação. Se em 1913 o Galo surpreendeu, em 1914 ele dominou. O clube estava mais forte, mais respeitado e mais apaixonadamente seguido por sua torcida. Em 1915, o Atlético Mineiro chegou à temporada com o peso de ser o bicampeão mineiro. Já reconhecido como a principal força do futebol belo-horizontino, o clube encarava agora um novo desafio em manter a hegemonia em um cenário cada vez mais competitivo. O Campeonato Mineiro crescia em importância e em número de participantes. Novos clubes surgiam, inspirados pelo sucesso do Galo, e buscavam tirar a coroa alvinegra. Entre os rivais, o América Futebol Clube começava a despontar como adversário à altura, e o Yale seguia como presença constante na disputa. Dentro de campo, o Atlético manteve sua base, mas os desafios foram maiores. Lesões, mudanças táticas e o fortalecimento dos adversários dificultaram a campanha. Ainda assim, o Galo mostrou sua fibra. Venceu jogos importantes, lotou os campos com sua crescente torcida e seguiu sendo o time mais respeitado de Belo Horizonte. Fora de campo, o clube iniciava conversas sobre a aquisição de um campo próprio, sinalizando os primeiros passos rumo à profissionalização estrutural. Até então, o time treinava e jogava em campos públicos ou cedidos temporariamente. Mas o desfecho da temporada foi amargo. O América levou o título de 1915, conquistando o campeonato pela primeira vez. Era o fim do reinado ininterrupto do Atlético, mas não o fim da sua grandeza. 1915 foi o ano da rivalidade. O surgimento de um novo adversário direto tornaria o futebol mineiro mais acirrado e o Atlético mais forte. Era o início de uma disputa histórica que marcaria décadas. Porque um verdadeiro gigante não se mede apenas por seus títulos, mas por como reage quando é desafiado. Depois de perder o título de 1915 para o América, o Atlético Mineiro entrou em 1916 com sede de recuperação. Era o momento de provar que a queda havia sido apenas um tropeço, e que a alma vencedora do Galo continuava viva, pulsando forte em cada treino, em cada partida. O futebol mineiro, ainda amador, se tornava mais competitivo a cada ano. A rivalidade entre Atlético e América crescia, transformando os confrontos entre os dois em verdadeiros clássicos. A imprensa local já começava a cobrir os jogos com mais atenção, e os torcedores lotavam os campos para acompanhar as disputas, alimentando a atmosfera cada vez mais apaixonada do futebol belo-horizontino. Em 1916, o Atlético reforçou seu elenco com jovens promissores, apostando no talento e na renovação. Ainda sem técnico formal, o time seguia sendo comandado por lideranças internas, jogadores experientes que organizavam os treinos e definiam a escalação. Ao longo do campeonato, o Atlético mostrou garra, venceu partidas importantes e reassumiu o protagonismo em campo. Mas, apesar da boa campanha, não foi o suficiente para recuperar o título. O América sagrou-se bicampeão, mantendo sua hegemonia momentânea. Contudo, o ano de 1916 não foi apenas sobre vitórias ou derrotas. Foi um ano de afirmação. O Atlético mostrou que, mesmo sem levantar a taça, seguia sendo referência de paixão, organização e compromisso com o futebol. A chama estava acesa. E se o título não veio naquele ano, veio algo ainda mais importante, a convicção de que o Galo jamais deixaria de lutar. 1917 marcou mais um capítulo intenso na história do Atlético Mineiro. Após 2 anos vendo o rival América erguer a taça, o Galo entrava em campo com um único objetivo, em reconquistar o trono do futebol mineiro. O campeonato da Liga Mineira de Esportes Atléticos, ainda em seu formato amador, ganhava novos ares. Mais clubes se inscreviam, os jogos atraíam multidões cada vez maiores, e os duelos entre Atlético e América já eram considerados o clássico mais aguardado de Minas. Com uma equipe reforçada e mais madura, o Atlético apostava na força coletiva e no entrosamento. Era um time técnico, mas também valente. Os jogadores treinavam com intensidade, mesmo sem estrutura profissional, tudo era feito por amor à camisa. E o esforço deu resultado. Em uma campanha sólida, com atuações marcantes e uma defesa firme, o Atlético conquistou vitórias decisivas, incluindo triunfos sobre o próprio América. A torcida, cada vez mais apaixonada, vibrava a cada rodada. Ao final da temporada, a recompensa veio, o Galo foi campeão mineiro de 1917. Era o 3º título estadual do clube, e o mais simbólico até então, pois representava a retomada da glória, a quebra da hegemonia americana e a reafirmação do Atlético como gigante do futebol local. Fora de campo,
Crescia o movimento para a aquisição de uma sede esportiva própria, sinal de que o clube começava a olhar para o futuro com ambição e planejamento. 1917 não foi só um ano de vitória. Foi um ano de resposta. De prova de que o Atlético nunca se rende. Quando cai, se levanta. E quando volta, volta mais forte.